tempos mais remotos, os homens simbolizam suas conquistas com marcos verticais. Totens, menires e obeliscos representam a união entre o céu e a terra como expressão do sagrado. Taiti, o princípio fundamental que rege o pensamento chinês, significa viga mestra. Uma viga que em si mesma representa a unidade, mas que ao mesmo tempo separa e faz a mediação entre os opostos. O nosso tronco é a nossa viga mestra. Ele integra e equilibra as várias partes do corpo, articula e coordena os movimentos e possibilita a distribuição da energia vital por todo o organismo. Feixes de nervos, tendões e músculos partem da espinha central para todo o corpo e por eles a força interna chega até a ponta dos dedos dos pés e das mãos. Como uma árvore que se curva para desfrutar dos benefícios do vento e retorna à sua postura, devemos preservar o nosso eixo interior firme e flexível, para usufruirmos dos desafios da vida e retornarmos a nós mesmos enriquecidos com a experiência. Diante do encantamento das sereias dos mares da Grécia mitológica, Ulisses, herói das Odisseias, pediu que o prendessem ao mastro do navio para que ele pudesse ouvir a mágica melodia sem se projetar nas águas revoltas. Ulisses nos dá o exemplo de como permanecer no eixo, pois ligados ao mastro de nosso próprio navio, podemos inflar a nossa vela interna para seguir viagem. Pronto. Então hoje a gente vai ver os três últimos exercícios da segunda série, né? Essa segunda série, lembrando um pouco, trata das costas e da região lombar. Nós temos um eixo que fica aqui nas costas. É como se fosse um mastro de um navio, né? Então, é esse eixo que nos dá a integridade, que distribui toda a força pelo resto do corpo. E ele deve estar flexível, né? E ereto. Mesmo que ele se curve, mas ele volta à posição ereta. O eixo físico, ele é representado pela coluna. Agora, tem um eixo energético também, e que esse eixo energético é o alinhamento de dois centros. Um que fica aqui bem no meio da cabeça, né, que a gente chama centro yang, e outro que fica entre os órgãos genitais, bem aqui dentro, no baixo ventre, que chama centro yin, tá bem? Mas hoje, os exercícios que nós vamos fazer são um pouquinho mais complexos, aí eu chamei a Rosângela para ajudar. Vocês vão ver uma vez o exercício e procurem ver com atenção como é que ela vai fazer. Eu vou dando alguns toques, depois a gente faz junto. Então, esse exercício chama abrir os braços e flexionar o tronco. Vamos lá, Rô? Então, ela vai cruzar as palmas na frente, erguer os braços, abrir do lado do corpo, aqui na posição horizontal, e flexionar o tronco aqui na região da virilha. E depois abaixa os braços e cruza as mãos. É claro que se você flexionar um pouquinho mais na altura da virilha, os dedos quase que encostam no chão. Aí ela vai levantar os braços até a altura da orelha e logo em seguida levando o tronco tudo junto, tá? Mais uma vez, Rô, abre o braço,
Então, vamos mais uma vez. Abriu, levantou, abre os braços do lado do corpo, flexiona e abaixa o braço. Fica assim um pouquinho, Rô. Algumas coisas. Aqui, as costas devem estar horizontal, a cabeça alinhado com a coluna. Então, para que isso aconteça, o seu olhar é meio dirigido para um ponto bem lá na frente, para não pender a cabeça, tá? Não fazer isso com a cabeça. Então, a cabeça tem que estar retinha. A musculatura aqui das costas estão, como é que eu diria, sem força, não faz força, não tensiona. Toda a força para levantar a coluna retinha vem aqui da barriga. Olha, é aqui da barriga que levanta. E aí abre. Agora faz mais uma vez, isso. Aqui termina o movimento e ela volta com as mãos na cintura. Bom, então a força é uma força interna, né, que vem e levanta a sua coluna, né, Rosângela? Isso. É uma força interna, quer dizer, em questões musculares, como é que é? Trabalha músculo abdominal e os músculos das pernas, né? Você pode explicar um pouquinho sobre isso? Posso. A ideia é que, na verdade, desde a base dos pés, né, vocês sintam o chão e essa força vai ajudar a fortalecer também os músculos adutores, né? E consequentemente, você vai estar trabalhando corretamente a inspiração na volta, recolhendo o baixo ventre, e é onde você não coloca a força desnecessária, né, e não prejudica a região lombar. E utiliza realmente os músculos abdominais, o reto abdominal até chegar na posição vertical. E também as pernas devem ficar estendidas e dessa forma você trabalha também os glúteos, trabalha os glúteos e todo o alongamento posterior. Isso. Vamos fazer uma vez para a gente ver? Para vocês sentirem. Os pés são da largura dos ombros, né? Então, cruza aqui na frente. Aí a gente vai suspender os braços, olhando para as mãos acima da cabeça. Separa os braços, olha para frente. Os braços ficam no nível dos ombros. Aí flexiona o tronco na altura da virilha, na região da virilha. Aí solta os braços e cruza ele na frente, cruza as mãos na frente e suspende até a altura da orelha e suspende o tronco de uma vez. Mais uma vez. Abaixa. E cruza as mãos na frente do corpo. Aí a gente retorna com as mãos aqui na cintura, tá bom? Agora esse movimento eu gostaria que corrigir o Jean Paul, tá? E vocês vão observar o movimento dele e observar o que eu vou corrigir nele. Você quer fazer uma vez, Jean? Então, cruzou as mãos na frente. Bom, já nas mãos cruzadas, eu vou corrigir que é assim, uma sobre a outra, tá? Isso. Aí suspende até acima da cabeça. Aí separa os braços. Isso. Nem muito baixo, nem muito alto. Deve-se colocar aqui na altura dos ombros. Aí você vai flexionar o tronco na região da virilha e as mãos naturalmente viram. Você nem precisa mexer as mãos. Isso, espera um pouquinho só. Pode virar, pode ficar na posição horizontal. Isso, fica assim um pouquinho, tá vendo? Tá? E aí vai abaixar os braços e cruzar as mãos de novo. Nessa altura, ele não deve pender a cabeça. Por isso que ele deve olhar para um ponto na frente,
Assim a cabeça fica alinhada com a coluna, tá? Aqui, toda a musculatura aqui da coluna está solta, não está fazendo força. Aí você vai levantar a mão até na altura da orelha e levantar tudo aqui, tá certo? Aí, abre, flexiona, solta o braço e volta com a mão na cintura. Isso. Assim. Tá ok? Você sentiu levantar por aqui, pela barriga? Tá. A Rosângela tem uma observação interessante a respeito de como que os exercícios vão se somando, né? Como é que... Uma coisa interessante é que se a gente observar desde o primeiro movimento da cabeça, né, na região cervical, esse movimento, tanto dos braços, os movimentos que foram ocorrendo, os mais simples, os primeiros, eles vão se somando e nunca você deixa de trabalhar essa região cervical, você está sempre alongando a coluna como um todo, os braços. Isso vai dando também uma vantagem de você melhorar sempre os exercícios anteriores, né? E o movimento vai crescendo, os exercícios vão se somando um ao outro. Isso é muito interessante observar. Perfeito. Até o final da série isso acontece, né? Porque quando você olha, você trabalha a região do pescoço, né? Então nós vamos observar esse ponto que a Rosângela falou e vamos fazer o exercício de novo, mas preste atenção no olhar agora, tá? Então, vamos lá? A gente cruza as mãos, você está olhando para as mãos, tá? E quando você suspende o braço, você continua fixando o olhar nas mãos. Aí, quando abre os braços, olha para frente. Flexiona o tronco na região da virilha e abaixa o braço, cruzando as palmas. Você está olhando num ponto lá na frente. E aí, quando levanta o tronco e o braço, olha as mãos, olha na frente, flexiona o tronco, solta cruzando as mãos e volta com a mão na cintura. Tá? O próximo exercício chama apontar para o lado, tá? Eu e a Rosângela, a gente vai mostrar. Se vocês quiserem tentar fazer junto, também tudo bem, tá? Quando você volta, tem que dar meio passo, porque esse exercício necessita de uma base mais larga, mais ou menos 1,5 a 2 larguras do ombro, tá? Chama apontar para o lado. A gente faz para o lado esquerdo, tá? Então, é um movimento coordenado dos pés e das mãos. Aponta para o lado e volta, recolhendo a palma. Aponta para o outro lado e volta. Isso. Esse exercício também fortalece essa região da coluna, né? Essa base da coluna, além de fortalecer a perna também. Agora nós vamos então, primeiro, ver um pouco a questão da base, que é importante, né? A questão de uma sustentação firme das pernas. Então veja, você está 1,5, um pouquinho mais largo, isso. Vamos fazer só os pés, por enquanto, tá? Então, a gente vai virar pelo calcanhar, virar a ponta do pé e flexionar a perna da frente e estender a perna de trás. Essa postura chama arco e flecha. A perna da frente se assemelha a um arco, a perna de trás assemelha uma flecha, tá? O peso está mais 70% na perna da frente,
a perna de trás deve estar estendida e a bacia e a coluna devem estar eretas. Isso. Cuidado para não fazer assim, tá? E nem para projetar o joelho, tá? Deixa que o próprio peso, centro de gravidade, puxe você para baixo e trabalhe as pernas. Aí volta. O seu Mário tem que ficar com os pés um pouquinho mais abertos, seu Mário. Isso, mais um pouco. Mais largo, isso. Vira e flexiona. Tá, fica assim um pouquinho, seu Mário. Então, veja, gente, vamos ver a postura do seu Mário. Ele está perdendo o equilíbrio sozinho. Por quê? Porque o joelho está além da ponta do pé e o calcanhar está levantado. Então, vamos ver. Se ele ficar assim, ele vai ficar mais no eixo, sentado em cima da bacia dele. Se sente mais confortável, seu Mário? Sem dúvida. Tá? Claro. Então você estava quase caindo, Tá. agora está mais no eixo. Mais E quando ele está com essa base firme, ele não precisa segurar peso no tronco. Pode deixar que esse peso sedimente para baixo e o tronco pode ficar mais solto para girar. Tá? Mas isso é firme. Tá bem? Tá? Então, vamos tentar. Nós vamos fazer de costas e vocês vão tentar acompanhar. E o mesmo princípio, né? Enquanto a mão vai espetando para frente, o cotovelo vai puxando para trás, tá? Para ajudar nessa rotação do tronco. Nós vamos fazer de costas, né? Então, vamos lá? Hã? Nós vamos virar para lá. Então, 1,5 largura, tá certo? Aí a gente vai, ao mesmo tempo que vai girando a ponta do pé, flexionando a perna da frente e espetando. E volta. Recolhe a mão. Vamos virar para a direita. Isso, e volta. Agora observe a sua mão, a altura em que ela se projeta. O polegar deve estar no nível da cabeça, tá? Um pouco mais para cima, seu Mário. Isso. E aí, volta. Aqui você precisa ter 3 coisas retas. O braço reto, a coluna reta e a perna de trás reta. Então, volta. Aí, volta. Mais uma vez. E volta. Aí, junta os pés e solte os braços. Agora, ainda trabalhando essa região das costas e na região lombar, tem um exercício que é chamado de tocar os pés com as mãos. Então, vocês vão observar a Rosângela fazendo, tá? Primeiro, ela entrelaça os dedos da mão, suspende a palma até o rosto e empurra o céu. Aí, vai flexionando o tronco na região da virilha. E aqui é o segundo gesto, né? E depois, ainda mantendo o tronco e a cabeça sustentada e o tronco reto, ela tenta tocar os pés com as mãos. E aí solta e volta. Esse exercício, ele requer esforço, não força, né? E vocês devem ficar atentos e imaginar que vocês estão estendendo a coluna vertebral, né? Criando espaços entre as vértebras e na hora que alongando, estendendo toda essa parte de trás,
tá? E quando, da mesma forma que o exercício anterior, quando flexiona o tronco, o baixo ventre é que mantém a força, né? Você encolhendo o baixo ventre, você tem a força não só para flexionar de forma sustentada a coluna, como levantar a coluna com uma soltura desse baixo ventre, tá bom? Vamos experimentar fazer? Então vamos lá. Dessa vez é com os pés juntos, né? Entrelaça os dedos da mão e vai subindo as palmas até a altura do queixo, vira e empurra o céu. Aí a gente vai encolhendo o baixo ventre, flexionando o tronco na altura da virilha, até chegar à posição horizontal. E aí o braço solta e você tenta tocar os pés com as mãos. Aí solta as mãos e levanta. Tá? Nós devemos utilizar esse encaixe coxo-femoral, né? O encaixe do fêmur com a sua bacia. Podem até tocar O erro nosso aqui, do ó. cotidiano é usar a coluna sem utilizar as alavancas e a flexibilidade que você tem, né? Você tem o joelho como um amortecedor. Então, devido ao dia a dia, nós fazemos tudo esticado, né? Sem a utilização, e a gente acaba fazendo o exercício errado. Então, o correto é usar esse encaixe. Então, você, a partir dessa articulação em que você desce, não dessa maneira. Senão, você nunca vai sair daqui e vai prejudicar a coluna. Correto? Isso. Então, e a partir dessa descida, você vai respeitar o seu limite. Então, por exemplo, algumas pessoas, o limite vai ser aqui, hoje. Aí, a cada aula, a cada movimento, né, acrescentando os outros exercícios, você vai adquirindo, ganhando mais flexibilidade. Então, respeito ao seu limite. Para os chineses, ter uma coluna tendenciosa que permanece inclinada ou torta é um sacrilégio, pois deixa de receber as influências do céu. Dessa forma, o homem deixa de ser um mediador entre o céu e a terra. A perda do seu eixo gera todo tipo de inseguranças. A base da coluna é o suporte energético de todo o corpo. Um bloqueio nessa região pode ter reflexos na capacidade de assimilação de alimentos, na mobilidade e estabilidade da coluna. Os exercícios se destinam a permitir a fruição da energia vital que parte dessa região para todo o corpo. Ninguém resolve seus problemas financeiros praticando Lian Gun, mas pode fortalecer a região abdominal, que envolve a região lombar, flexibilizar a sua coluna e dessa forma encontrar um equilíbrio interno e encontrar tranquilidade também para enfrentar situações difíceis. Vamos praticar então até onde a gente aprendeu com a música, tá bem?
É fácil perceber quando uma pessoa está fora do seu eixo. Tomar contato. Fica evidente na sua postura e nos seus gestos. O efeito Se você se sente assim, tome uma atitude. Procure uma atividade que fortaleça essa região. Até lá. Pronto. Você pode soltar um pouco. Bem, o Jean Paul estava fazendo tudo ao contrário. Mas a energia tá boa. Tá boa. Não, depois você retomou, né? Agora, uma coisa que eu acho que foi legal para você é ter descoberto essa... que você pode flexionar aqui nessa... porque antes você ficava com o... Da cabeça ia pra trás. Sente mais Você ficava muito assim, né? Então, pode... Para o pensamento chinês, tudo que é manifesto reúne em si o Yin e o Yang. Yin não existe sem Yang, e Yang não existe sem Yin. E é essa polaridade que dá vida a tudo que tem forma. O Yin abraça o Yang e o Yang carrega o Yin. Eles formam um círculo que não tem começo nem fim, mas que devem ter uma origem. Se movimentarmos esta roda, a gente percebe um movimento de expansão ou evolução espiralada. Mas se a movimentarmos ao contrário, a gente percebe um movimento de contração ou recolhimento. Mas tanto a expansão quanto a contração ou recolhimento partem e retornam ao mesmo ponto, o centro do círculo. Para o pensamento chinês, Yin e Yang, céu e terra, noite e dia, masculino e feminino, enfim, todas as polaridades que constituem a vida giram em torno de um centro comum, se unindo, harmonizando e interagindo. No nosso corpo, este centro fica aqui, na barriga. E é nesse centro que o corpo físico se une e se harmoniza com o Qi. Os chineses chamam esse centro de Tangtian, que significa campo cultivável, uma terra fértil que, recebendo o Qi, germina as sementes e gera frutos. Bom, então hoje a gente vai aprender os movimentos da terceira série. Antes de mais nada, vocês devem sentir o centro aqui na barriga. Aqui na barriga é o centro tanto de gravidade quanto do Qi. Por isso que os mestres chineses, antes de começar qualquer exercício, eles falam Qi Cen Dan Tian, que significa o Qi deve se assentar aqui na barriga.
é daqui da barriga que corre o Qi para todo o corpo e depois ela volta aqui para o centro, para a barriga. Em qualquer movimento ela sai, vai para o braço ou para a mão e quando você volta à posição inicial, ela retorna ao centro. Então hoje nós vamos ver a terceira série, que é para as pernas e para os pés. A Rosângela vai me ajudar, né? Então, primeiro movimento, vocês podem dar uma olhada e se quiser fazer junto também pode. É rodar o joelho, à direita e à esquerda. Primeiro a gente coloca as mãos aqui no joelho. A gente vai rodar pela esquerda, assim, abaixando e fazendo outro semicírculo levantando. Baixa. Isso chama rodar o joelho. Agora para o outro lado, tá? Então, 1 vai para baixo, 2 levanta. Fazer um semicírculo mesmo, 3 para baixo, 4 levanta, 5, 6, 7, 8. Aí volta, posição inicial. Então a Rosângela vai mostrar esse movimento, vocês vão prestar atenção, né? 1, ela vai colocar a mão no joelho. 2, ela vai rodar o joelho pela esquerda e voltar. No caso, ela está rodando pela direita, indo para baixo e voltando pela esquerda. Então, observe que todas essas 3 articulações trabalham, né? E quando você assenta o quadril, assenta aqui a bacia, o tônus dessa musculatura da perna também, a musculatura da perna fica com tônus e dessa forma trabalha a musculatura, tá? E volta. Vamos tentar fazer? Então, primeiro não se esqueçam de continuar com a atenção aqui na barriga, né? Depois, colocar a mão no joelho, começando pelo lado esquerdo. 1, assentando. 2, voltando. Fazer um círculo, por isso que chama rodar o joelho. Seu Mário, sem tirar o calcanhar do chão, tá? Quer dizer, o calcanhar deve permanecer no chão. Mais uma vez. Isso. Agora para o outro lado. Porque se tirar o calcanhar do chão, o peso não se distribui uniformemente e você não trabalha a musculatura da perna por igual. Isso. Mais uma vez. Eu acho que está muito bem. Acho que está certo, não é, Rosângela? Tá certo, só o olhar, né? O olhar. Tá olhando na linha do horizonte, olhando à frente. Isso, o olhar é importante, tá? Olhar aqui, você olha primeiro para o joelho, onde vai o seu olhar, vai o Qi também, né? Olha primeiro para o joelho, vai olhando para o joelho e quando estiver de frente, você olha para frente e aí torna a olhar para o joelho. Não é isso? Isso. Mais alguma dúvida? Podemos passar para o segundo movimento? Essa série para as pernas é muito importante, porque se a gente não tem uma base firme, né, a gente não vai ter uma leveza no corpo, porque a gente não tem uma base firme para nos sustentar, né? Então, nesse segundo movimento, é girar o tronco flexionando o joelho, né, flexionando a perna. Então, a gente vai colocar a mão aqui na cintura e a distância da abertura da perna é de 1,5 largura dos ombros. Então, o seu Mário tem que abrir mais, está muito estreito, ainda está estreito, tem que abrir mais. Posso abrir um pouquinho mais.
Olha, aqui é uma largura do ombro, né? Você tem que abrir um pouquinho mais para ser uma largura e meia do ombro. Um pouquinho mais. Isso. A Marta também tem que abrir mais, tá? Porque a gente, senão você não vai ter espaço para flexionar a perna, porque o movimento é assim. Vocês podem tentar fazer juntos. A gente vai flexionar primeiro a perna direita, tá? Assim, ó, flexiona a perna direita, estica a perna esquerda e olha para esquerda. E volta. Flexiona a perna esquerda e volta. Tá? Mais uma vez. A gente vai flexionar a perna direita e olhar pro lado. Marta, vem cá aqui na frente para fazer o movimento e vocês vão observar, tá? Então, primeiro as mãos estão aqui assim, né? Agora você vai separar, é bem mais largo, isso, assim. Aqui vocês estão vendo, tem uma largura e meia dos ombros. Agora você vai flexionar o joelho direito e girar o torso, o tronco à esquerda. Bom, agora eu vou começar, dá para você aguentar um pouco assim? Eu vou começar a corrigir de baixo para cima. O joelho deve estar alinhado com a ponta do pé. Então vamos ver. Marta, dá para você sentar aqui assim? Dá, né? Isso. Então, dessa forma, o joelho alinhado com a ponta do pé, tá? E depois, essa perna esticada. E aqui é uma rotação ligeira. Solto aqui. E não precisa olhar lá para trás. Olha nessa diagonal, para mim. Assim. Fica assim. Essa é a postura correta. Eu corrigi aqui o joelho dela, tá? E eu corrigi o olhar. Ela estava desalinhando aqui a coluna, tá? Porque ao virar muito a cabeça, como ela estava fazendo para lá, então aqui perdeu a unidade. Então você olha para cá. Então, a Rosângela vai explicar qual que é a vantagem de colocar o joelho alinhado, né, com a ponta do pé. Uma dica importante, esse joelho vai estar desalinhado, consequentemente a rotação do fêmur, da coxa, vai estar para dentro. Então é interessante a gente observar que isso desencadeia a bacia também na posição errada e a coluna. Então se a gente começar a pensar nessa correção da cabeça do fêmur que se encaixa com a bacia, isso vai ajudar a rodar e a manter o alinhamento do joelho. Ele fica mais ou menos vizinho do dedão, bem paralelo à ponta do pé, sem ultrapassar, deixando o peso no calcanhar de trás. Então é importante observar essa pequena rotação, né? Respeitando essa anatomia do fêmur, tá ok? Isso. Então isso ajuda muito. Então, e o peso no calcanhar, porque não pode estar na ponta do pé. Isso ajuda a bacia a vir para o lugar, consequentemente, o alinhamento da coluna. Uma coisa boa, Lúcia, aquela imagem que você dá, que o movimento é um movimento simples, que em várias ginásticas se faz. Mas se a gente observar essa distribuição de peso, né, esse trabalho das articulações, ele começa nos pés, se propaga pela coluna e vai até chegar no extremo, isso, na coluna. É um movimento como uma espiral, contínuo. Por isso que tem que tomar esses cuidados com o encaixe das articulações. Tá? Então não é necessário abaixar muito, nem virar muito o tronco, tá bem? Vamos tentar fazer? Marta, pode voltar. Então, mão na cintura, é uma largura e meia, tá? Agora, flexionando a perna direita e olhando para a esquerda. Isso. E aí volta. Flexionando a perna esquerda e volta.
girar o tronco e flexionar a perna. Isso. Jean Paul tem que girar um pouquinho mais o tronco, tá? Você senta e gira. Mais uma vez. Isso. E volta. Vamos ver o terceiro movimento? Flexionar e estender as pernas, tá? Então, primeiro a gente coloca novamente a mão aqui no joelho. 2, a gente vai assentando aqui a bacia até onde dá, sem levantar o calcanhar, tá? Coloca a mão nos pés e estende as pernas. E volta. Esse exercício é muito bom para o nervo ciático, né? Para quem tem dores no nervo ciático. Então vamos de novo. 1, 2, 3, 4. Esse exercício, ele trabalha bastante a musculatura da perna, né? Que a nossa musculatura é muito contraída. Então, vai ter uma série de dificuldades. Primeira dificuldade, você quer mostrar, Rosângela? A primeira dificuldade é de coloca a mão no joelho, coloca a mão no joelho. Aí você vai flexionar. Então veja, como ela flexiona com o tronco reto aqui, entende? Olhando para frente. Daí ela coloca a mão nos pés, estende a perna e volta. Então, esse movimento para nós é um pouco difícil. Então as pessoas às vezes fazem isso, ó. Em vez de descer a bacia assim e olhar para frente, as pessoas, por causa dessa dificuldade, fazem isso. Tá vendo? Eu jogo o meu tronco em cima da perna. Porque assim, se eu jogar meu tronco, aí eu posso alcançar a perna e esticar, alcançar os pés e esticar a perna. Mas aí o exercício está totalmente errado. Então vamos ver se a gente consegue fazer dentro das nossas limitações. Então a gente vai tocar aqui o joelho, a gente vai usar essa articulação aqui. Aqui você pode dobrar um pouquinho o tronco para poder esticar, estender a perna e volta. Quando estamos conscientes do nosso centro, podemos distribuir a nossa atenção pelo corpo. Aqui no Ocidente, no Brasil, nós concentramos a nossa atenção aqui na cabeça e no coração e esquecemos as nossas pernas. Ah, é verdade. Nós temos pernas. O nosso quadril, joelhos e pés são as articulações que suportam o peso do nosso corpo e amortecem os impactos de nossos passos. Pernas e pés fortes influenciam positivamente na força de vontade para seguir em frente e buscar uma melhor qualidade de vida. Lembre-se, não esqueça de suas pernas.
必三起，一、二、三、四、五、六、七、八、
Os conceitos de eixo e centro que nós trabalhamos nos 2 últimos programas são complementares. Por isso, ao fazer os exercícios em casa, pense no eixo como se estivesse firme no centro. Até mais. Abraçar o joelho contra o peito. A matéria dá forma ao vazio para que ele possa ser utilizado. Dentro de todas as coisas, há luz e escuridão. A escuridão tende para a luz e a luz para a escuridão. E é o fluxo desse movimento que gera a harmonia. Todo o universo dança ininterruptamente no espaço cósmico. Para os hindus, este movimento perpétuo é a dança do deus Shiva, de contínua criação e destruição. Para os chineses, é o jogo incessante de 2 princípios antagônicos e complementares, Yin e Yang. E é na contínua dança de separação e união do Yin e Yang que o universo mantém a vida em constante mutação. Esta mutação os chineses chamam de Yi, cujo ideograma é composto pelo símbolo do Sol na parte superior e da Lua na parte inferior. Na natureza, o dia e a noite, o movimento e o repouso se interpenetram e se sucedem um ao outro. O homem é um microcosmo que reproduz naturalmente esta mutação. Quando em estado dinâmico, os pés alternam cheio e vazio. E as mãos pulsam com intenção e sem intenção. Os braços, o peito, as costas, todo o corpo expressa seus movimentos através da alternância entre cheio e vazio, contração e dilatação. O ser pulsa como um todo, coordenado e harmonioso. Hoje nós vamos fazer os 3, continuar com os movimentos para as pernas e para os pés, né? Oi, Rosângela. Nós vamos ver hoje um movimento que é tocar o joelho e erguer o braço. E a gente vai, de novo, colocar a atenção aqui na barriga, que é o nosso centro de gravidade, centro de Ti. Só que agora a gente vai prestar também atenção
na alternância, não só dos pés, das mãos e também na alternância da expansão e recolhimento, tá? Vamos tentar fazer juntos? Então a gente terminou o movimento anterior, que era flexionar e esticar as pernas, né? Agora a gente vai separar os pés de 1,5 largura dos ombros e mãos na cintura, tá? Desculpe, a mão é assim, tá? Agora a gente com a mão direita vai tocar a perna esquerda e assentar a bacia e suspender o braço. Mais uma vez, aí toca com a mão esquerda no joelho direito e suspende. Isso. Mais uma vez. Esse movimento é um pouquinho complexo, vamos ver por partes, né? Primeiro, a abertura deve ser de 1,5 largura. Eu vou pedir para a Rosângela ficar mais aqui, de 1,5 largura, tá? Então, primeiro só as pernas, você vai inclinar o tronco, com a perna esticada. Então façam isso, inclina o tronco com a perna esticada, dobrando sempre na virilha, né? E depois você vai assentar a bacia e ficar nessa posição de montar a cavalo. Veja se vocês conseguem achar a posição de montar a cavalo confortável. Nessa posição de montar a cavalo, cuide para que os joelhos estejam na linha dos pés, tá? Cuidado para não Direcionar o joelho, né? para que o joelho não entre para dentro, né? Então é assim. Dessa forma, vamos dizer, a sua bacia está assentada, tá? Outra coisa é tomar cuidado para não projetar a bacia nem para frente, assim, nem desencaixado para trás, tá? Essa posição é um pouquinho difícil e a gente tem que ir atrapalhando para descer. Quando o Ti vai descendo, essas articulações vão ficando mais flexíveis e você vai conseguindo fazer essa postura, né? Então vamos experimentar mais uma vez essa posição de montar a cavalo. Isso. Às vezes nem descer tanto, seu Mário, mas manter o tronco Alinhado, né? Na vertical, tá? Isso, tá? Muito bem. Então, agora a Rosângela vai fazer e vocês vão observar. A mão direita cruza e toca o joelho. Um momentinho só. Vai tocar aqui do lado, tá? Depois ela vai assentar, suspender o braço e olhar, tá? Aí estica a perna, toca o outro joelho, assenta e ergue o braço. Então esse movimento da perna, continua fazendo, de flexionar e de estender, ela é como se fosse uma pulsação, tá? E também aqui o peito, ela se esvazia e a barriga entra para dentro. E aqui o peito se expande, né? E a barriga, ela se dilata, tá bom? Vamos tentar fazer então? A Rosângela vai fazer com vocês e eu vou dar uma observada. Então vamos lá. 1,5 largura, tocar o joelho
e erguer o braço. Mais uma vez. Isso. Isso, pronto. Agora a Marta vai fazer, né? E eu vou corrigir alguns movimentos nela. Você faz uma vez, Marta? Então ela vai tocar o joelho, fica assim um pouquinho. Nesse tocar o joelho, a posição com que você toca, a posição da mão é importante. Então, aqui o dedo indicador é que toca o lado interno, a lateral interna do joelho. Então é assim, tá? É assim que você toca. Isso. Porque assim vai te dar mais espaço e mais expansão para poder assentar e suspender o braço. Pode suspender. Suspende o braço, isso. Então vai tocar com isso, tá? Com essa parte de dentro. Tá vendo? Assim, tá? Como se indicasse aqui, em vez de fazer assim, assim, né? Isso, tá? Mais uma vez, vai suspender. O que é importante é manter a coluna ereta, mesmo que para isso você tenha que subir um pouco a mão, mas a coluna deve estar ereta, tá? E olhando para cima, e não de lado a cabeça, né? A cabeça olhando assim para cima. Isso, tá? Vamos fazer uma vez inteira, né? Aqui, tocar o joelho, suspender o braço. Aí, tocar o outro joelho e suspender. Essa é a última vez. Então aí você estende a perna, abaixa o braço e junta os pés, tá? O próximo movimento é abraçar o joelho de encontro ao peito, tá? Nós vamos fazer uma vez, vocês vão tentar acompanhar. Acho melhor ficar de costas, né? Para vocês acompanharem melhor. Dá um passinho com o pé esquerdo, transfere o peso e levanta o braço. Aí, solta e tenta abraçar o joelho direito contra o peito. E volta à posição inicial. Com outro pé agora, com o pé direito. Vou fazer uma vez, levanta o braço. Isso. Firma-se na perna direita. Abraçar o joelho de encontro ao peito. Encosta o pé no chão, levanta o braço e junta os pés, tá? Esse movimento é uma prova de equilíbrio, né? Se você estiver concentrado no seu centro, então você vai ter esse equilíbrio. O fato de levantar o pé, um dos pés, e ficar equilibrado no outro pé, por exemplo, você pode perder o equilíbrio, né? Mas se você estiver bem presente aqui nesse centro de gravidade e centro de Ti, quando você levanta um dos pés, né, o outro está firme no chão e está bem centrado, tá? Então, é como se você puxasse pela barriga e estivesse bem presente aqui na barriga e a parte de cima leve, tá? Como a Rosângela está fazendo, sem entortar nem a bacia, né? Nem inclinar o dorso, tá? A noção que a gente precisa ter nesse exercício é do cheio e vazio, né? Então vamos treinar um pouco isso. Quando você dá o passo para frente,
né? O passo não é necessário ser muito largo. Aí você transfere o peso para a perna da frente, tá? Mas transfere mesmo de forma que você sinta que todo o peso vai por ela e que a perna de trás está maleável, tá? E aí transfere o peso para a perna de trás e junta, tá? Esse cheio e vazio é importante. Transfere o peso e senta na perna de trás, tá? A Rosângela vai fazer uma vez e vou mostrar a eficácia do movimento. Então, dê um passinho para frente e suspende. Fica um pouquinho assim. Então, aqui a gente está fortalecendo os músculos dessa perna, tá? Além disso, está trabalhando energeticamente um ponto que fica bem aqui, abaixo dos dedos, na sola do pé, né? Agora, quando ela abaixa o braço, fica assim, tá? Na hora que ela for abaixar o braço, simultaneamente sobe o joelho. Isso dá uma oposição que dá equilíbrio. Nesse movimento, veja, pessoal, ela está fortalecendo toda essa musculatura da barriga, essa musculatura transversa também, né, Rosângela? Os músculos abdominais, os músculos glúteos. abdominais, os glúteos. E os tá? músculos internos da os coxa. músculos internos da coxa, tá? E aí, fica nessa posição. Veja, o peso se mantém aqui na perna da frente e volta para trás. Não esqueçam também da posição das mãos. Elas devem estar com tônus. Isso pode ajudar, tá? Tentem mais uma vez, assim, colocando tônus na mão, tá? Levanta e as mãos estão com tônus. Isso. 2. Isso. Muito bem. Aí a gente lembrando do abdômen de manter firme, realmente a gente mantém o eixo. Lembrando do abdômen firme, dá para manter o eixo, né? Podemos passar para o último exercício dessa série, chama passos marciais. Tá? A gente começa com as mãos na cintura, com os pés juntos. É muito simples, a gente vai andar numa linha reta. Então, a gente vai dar um passo com o pé esquerdo e transferir o peso para ela. Aí vai sentar na perna de trás e levantar a ponta do pé, tá? Aí dá mais um passo para frente, colocar o peso e sentar na perna de trás. É simples e não é, né? O equilíbrio é difícil, não é? Então, vamos fazer ele completo uma vez, tá? Mais uma vez com o pé direito, tá? Dá um passo, transfere o peso e levanta o calcanhar e expande o peito. Aí assente na perna de trás, esvazie o peito e levante a ponta do pé da frente, né? Dá um passo à frente, avance um passo e faça a mesma coisa. Levante o calcanhar da perna de trás, do pé de trás, e levante a ponta do pé da frente. Então, eu expando, coloco o peso na perna da frente e assento na perna de trás, esvazio o peito.
pedir para a Rosângela fazer. Fica de costas para eles poderem observar, Rô. Isso. Então, ela vai dar um passo. Veja, aqui nessa posição, o peito dela está expandido, quer dizer, esse osso externo está aflorado, né? Aberto. Essa perna está vazia e o peso incide nessa perna da frente, tá? Quando ela assenta, o que acontece? Ela senta em cima da bacia. Então a coluna, ela está ereta, tá? Aqui o peito está vazio. Assim o ti vem para a barriga, tá? O que dá mais estabilidade. E ela trabalha toda essa musculatura da perna de trás, que sustenta o peso do corpo, tá? Deu para entender, Marcelo? Então você vai tentar não entortar a sua coluna. Você só vai conseguir isso se você tiver uma estabilidade, não só dessa articulação que você já trabalhou nos movimentos anteriores, mas um bom assentamento da bacia. Hoje, quase tudo pode ser feito sentado. Todas as atividades cotidianas a gente faz sentado. E a gente acaba desaprendendo a caminhar. Os exercícios deste programa são voltados para as pessoas de vida sedentária. Os movimentos fortalecem os músculos da região pélvica e das pernas, estabilizando as suas articulações, aumentando assim o fluxo de energia vital, prevenindo bloqueios que podem provocar lesões. Caminhar é fundamental. Devemos vencer a inércia e preservar esse ato natural de avançar, de seguir em frente com qualidade. Vamos fazer a série toda. 练功18法保健操，现在开始，颈项张力，1、2、3、4、5、6、7、8、左右
1、2、3、Hoje nós terminamos de aprender os 18 movimentos do Lian Con. No próximo programa, nós vamos fazer uma revisão geral de todos estes movimentos. Até lá! Flexionar as pernas, projetar as palmas.